gente, aqui é a Anne e a aula de hoje é sobre as pinturas na parede, desde a arte rupestre ao grafite. Bom, o ser humano sempre sentiu a necessidade de expressar a sua presença, a sua existência na humanidade, no mundo, lógico, há muito tempo atrás, mas é a partir dos 50 mil anos antes de Cristo é que a gente vai encontrar as primeiras manifestações artísticas. A partir desse período chamado Paleolítico Superior é que a gente vai encontrar, por exemplo, as esculturas, a cerâmica, a pintura na parede, as ferramentas, as armas, tudo relacionado ao seu dia a dia. A arte, nessa época, a arte ela é muito relacionada ao cotidiano, então é uma arte naturalista. No caso das pinturas, por exemplo, a gente encontra pinturas de animais. Não tem muita a representação humana nessas pinturas, são mais o animal parado ou com alguma sugestão de movimento. Essa pintura aqui, ó, ela está localizada lá em Altamira, na Espanha. E assim como está presente em Lascaux, na França, enfim, em vários lugares da Europa, e são esses os sítios arqueológicos que guardam as evidências da existência humana desde todos os tempos. Esses sítios arqueológicos, então, eles são extremamente importantes e são preservados até hoje. Tanto, por exemplo, que em Lascaux, na França, ele é um sítio arqueológico bem grande, bem extenso, com várias alas, e existe uma reprodução dele para que você possa visitar, por exemplo, se você for para lá. Essas evidências rupestres, elas, então, podem ser qualquer escultura, produção artística, enfim, até mesmo uma fogueira, tá? São evidências rupestres, são artefatos que comprovam a existência do ser humano, afinal de contas, é só um ser humano que consegue construir uma fogueira, né? A partir do Paleolítico Superior, então, a gente vai encontrar, por exemplo, a pedra biface, que é uma ferramenta de uso cotidiano, por isso mesmo que esse período é chamado de Idade da Pedra Lascada, porque, basicamente, você pega uma pedra, esculpe até ela ficar afiada em todas as suas bordas e utiliza como faca, para corte, etc. Então, voltando lá nas pinturas, a representação do animal, ela é basicamente com traços realistas, dependendo do lugar e da época. A pintura ela é preenchida com alguma sensação de volume, com a perspectiva, isso está presente em qualquer desenho dos animais, por exemplo, né? A sensação de perspectiva, a dimensão do corpo do animal, as pernas, enfim. A pouca representação do ser humano, tá? E tudo isso, então, significa o naturalismo, que é a representação daquilo que você vê e não daquilo que você imagina. Muitas dessas pinturas, elas estão relacionadas a rituais. Por exemplo, quando o animal está pintado lá no fundo da caverna, num lugar distante, é como se estivesse sendo aprisionado. Ou então, algum ritual, por exemplo, de desenho do animal na parede e lança-se uma ferramenta para simular a caça. É como um preparo, tá? Então ela está bem relacionada ao ritual mesmo. E lá no Neolítico, os grupos humanos começam então a se fixar em algum lugar específico, vem daí as primeiras ideias de moradias, construções arquitetônicas primitivas, né, mas ainda assim serviam para moradia. Começa a ter então essa sensação de sociedade dos grupos, cada um com a sua função, quem é que vai para a caça, quem que cria os animais, quem que vai para a agricultura. Então a ideia de agricultura, pecuária começa nessa época então. E, obviamente, que os trabalhos artísticos, os trabalhos manuais, eles se tornam cada vez mais complexos, com novas funções, com mais praticidade, e na pintura vai ter bastante mudança também. Na ideia de escultura, a gente vai ter então as esculturas que são funcionais, que têm alguma função para o dia a dia, que são práticas, que oferecem algum benefício, e as esculturas que são rituais, têm algum simbolismo. Então, a gente está aqui no Neolítico, a Idade da Pedra Polida, e eu trouxe um objeto para vocês, aqui um arco e flecha, que é uma ferramenta, uma arma, né, de caça. O que tem de importante no arco e flecha? É que é um objeto que traz mais segurança para o caçador, por exemplo. Ele consegue atirar a flecha de longe, né? Ele consegue fazer a mira, se preparar para a caça. Claro que aqui a gente tem um objeto de brinquedo, né? Mas a ideia do arco e flecha é justamente essa segurança, praticidade e, inclusive, para a construção dessas ferramentas, das lanças, das flechas, tem uma coisa que é muito importante desse período, que é a manipulação dos metais. Por exemplo, a ponta da lança, ela pode ser feita tanto de pedra, a própria madeira, ou então pontas de metal, dependendo do lugar. Então, o uso do metal na ponta da lança vai oferecer resistência, vai oferecer mais efetividade no processo de caça.
No caso das pinturas, as pinturas neolíticas elas são muito mais sobre o contexto, sobre uma dinâmica, uma narrativa, do que a própria forma. Enquanto lá no Paleolítico a gente via pinturas mais complexas, com a ideia de profundidade, de volume, com as texturas. Aqui, nas pinturas do Neolítico, elas são muito mais silhuetas, sombras. A figura humana ela vai aparecer mais, afinal de contas é sobre o meu cotidiano que eu estou pintando, né? Mas a figura humana é quase que um boneco palito, digamos assim. Ou então a sombra, a gente não tem diferenciação, por exemplo, de homem e mulher, de criança, de adulto, mas você vê a figura humana em movimento, movimentando lá suas ferramentas, de repente plantando algo no chão, cuidando dos animais. Os animais também aparecem em movimento, mas as cores são muito simples, quase que monocromáticas. Ainda falando na ferramenta, na questão da escultura, as esculturas também elas vão ter o fator ritualístico, elas vão ter também o fator utilitário, por exemplo, vasos, pratos, tudo aquilo que a gente tem em casa ainda hoje, que a gente usa para comer, por exemplo, começa aí a cerâmica de argila, né? Inclusive uma cerâmica muito bem elaborada, com a questão estética ainda também. No Brasil, a arte rupestre ela se manifesta nessa época também no período neolítico, lá na Serra da Capivara, no Piauí. Então, a gente tem aí algumas manifestações de pintura que elas são ainda hoje muito misteriosas. No aspecto compositivo, por exemplo, questão de geometria, algumas abstrações, a gente não consegue determinar ainda qual é o real significado dessas pinturas. Tem muita sobreposição, tem alguns seres metamorfos, zoomorfos, por exemplo, que é quando você vê a mistura de um corpo humano, de um animal. Será que eles são seres espirituais, por exemplo, que tem a ver com algum sentido religioso? A gente não sabe. O importante é que aqui no Brasil a gente tem muitos desses lugares que são ainda estudados e que fazem parte da nossa história. A partir do Neolítico, ainda, a gente vai ver, então, o desenvolvimento da escrita, ainda no Neolítico. Aproximadamente 3.000 anos antes de Cristo, os sumérios, por exemplo, desenvolveram o sistema de escrita cuneiforme, que é a gravação de símbolos, de ideogramas, de imagens, por exemplo, que representam alguma ideia. E lá no Egito, os hieróglifos. Então, são símbolos também muito característicos, a gente consegue identificar esses símbolos ainda hoje. E falando do desenvolvimento da escrita, a gente tem a partir de 1970 a escrita da cidade, que é o grafite. E ainda falando em pintura nas paredes, o grafite, então, representa a pintura nos muros. Os escritores da cidade, os pintores, né, os grafiteiros, como aqui no Brasil, a gente vai encontrar em vários lugares eles, aqui em São Paulo, em Curitiba, no interior do Brasil, porque é uma arte democrática, que ela expressa a vivência das pessoas hoje. É uma arte de manifesto, de resistência, de representatividade. E nos Estados Unidos, o Basquiat, na Inglaterra o Banksy, enfim. Inclusive o Banksy aqui, ó, ele trabalha com uma técnica de gravação que é o stencil, né, desenvolvimento de uma máscara e aplicação do spray em cima dessa máscara. É uma arte que pode ser feita rapidamente, aplicada no muro, enfim, é por isso que a gente encontra tanta arte dele na Europa inteira, e as artes dele são extremamente valiosas. E aí o grafite se apropria dos valores clássicos, mas ele rompe com o academicismo. Falando nisso, a gente tem esse paralelo entre grafite e pichação, mas a gente não pode esquecer que a palavra grafite ela significa riscar, significa risco, né, em qualquer superfície. Então, a partir do momento que o grafiteiro faz um picho, ele está fazendo grafite. É uma técnica também. Não dá pra gente confundir com o vandalismo, isso é outro assunto. Então, assim, ó, lembrando lá da caverna das mãos na Patagônia, na Argentina, né, essas mãos gravadas, elas têm o mesmo sentido de representatividade como a pichação, um apelido, enfim, um nome em qualquer parede, de qualquer muro, de qualquer cidade. É isso, gente. A aula fica por aqui e até a próxima.